Agora para o segundo quadro, o segundo bloco, que eu chamei de contraponto. Ah, eu acho que eu não deixei nenhum material preparado para ele, não deixei. Mas aqui então vai ser bate-papo. Ah, o tema é liberdade de expressão versus liberdade irrestrita. E aí eu vou fazer uma pequena introdução para vocês. Tá cada vez na moda, cada vez mais na moda, né? No público, a ideia de que a gente tem que ter liberdade para dizer o que quer, fazer o que quer, de forma irrestrita. Acho que quem inaugurou isso daí foi o Monark, né? Nesse sentido de que, olha, não tem problema você, como ele diz assim, não tem problema ser partido nazista, ou até um dia ele dizendo assim, mas racismo é crime? Agora é crime ser racista, né? Ele falou. Ahn, e aí, bom, eu queria debater com você, Luiz, a respeito disso com alguns personagens nesse debate que a gente vai acabar resvalando. Os personagens são o Monark, o próprio Monark, o PCO, o Glenn Greenwald e o reacionarismo que, na minha visão, amarra um pouco do discurso desses personagens aí. Fale algo também, alguma introdução sobre o tema, alguma coisa que você pensa em linhas gerais, e aí a gente vai descendo mais nessa piscina. Então, deixa eu só fazer uma proposta, a gente trazer esse tema de novo da próxima vez. O vídeo já está um pouquinho extenso e a gente Claro. fazer uma. Não, E agora vai você ser. puder. Agora o negócio é breve. É É, porque eu mais não separei sumares. vídeo nem nada. Então, eu vi uma entrevista recente do Glenn Greenwald discutindo justamente esse assunto, com relação ao Twitter, né? Que é X agora o nome, né? E o novo dono da X, o Elon Musk, ele tinha prometido que na plataforma não haveria mais censura, haveria total liberdade de emitir opiniões. Mas aí ele contratou uma ex-executiva da ABC, um dos principais canais de televisão norte-americano, que faz parte desse oligopólio da imprensa direitista. E qual foi a surpresa, então? Luca Iacarino, acho o nome dela. Ela começou a censurar. E ela começou a explicar que a política ia ser uma política de abertura, mas que eles não permitiriam certos discurso de ódio, né? Essa é a expressão usada no Brasil e em inglês também. Bom, então não é liberdade de expressão. Porque, então, esse é o principal problema, né? O principal problema é quem define o que pode e o que não pode dizer. A partir do momento que se tem censura, o elemento fundamental é saber quem vai censurar. As plataformas privadas não poderiam ser de jeito nenhum, Uhum, porque aí nós não temos nenhum controle sobre quem gerencia isso. uhum, Se não forem elas, pode ser o Estado. O Estado no Brasil está censurando muita gente. E está censurando por meio de um mecanismo que, dentre os mecanismos do Estado, seria o mais inadequado possível, que é o STF. Porque é um tribunal pequeno, reduzido, às vezes há decisões monocráticas que são tomadas e que, eventualmente, suspendem um canal, impedem um blogueiro de publicar, etc. Então, qual seria o mecanismo possível para estabelecer uma, digamos assim, censura popular? Eu, sinceramente, honestamente, acho que não existe. uhum, Acho muito melhor as pessoas falarem o que elas pensam do que a gente ficar aqui tentando estabelecer critérios do que pode ser dito e do que não pode ser dito. uhum, Eu só faço uma exceção, como o Greenwald fez, que é essa manifestação do pensamento não pode se confundir com a incitação a um crime imediato. Isso é importante, um crime imediato, porque a defesa, por exemplo, da ação armada não pode ser censurada. Isso é uma opinião política. Quer dizer, você defender que o Estado deve ser suplantado e que as forças estatais que resistem devem ser combatidas com armas, isso daí está no cerne da luta pela própria Constituição do Estado chamado Estado Democrático. uhum. Então, não é possível, de jeito nenhum, isso não é possível. Eu acho que carece de uma forma. Aqueles que propõem que não se deve ter liberdade absoluta de expressão
Eles precisam encontrar uma fórmula que seja uma fórmula razoável. Uhum. Eu vou me levantar só para acender a luz, assim como você fez, porque Sim, senão eu tá. vou perder esse serviço. Enquanto isso eu vou falando também. Eu acho que a relação entre discurso de liberdades e regulações, ou seja, políticas e leis que regulam os limites, estão pelo menos uns 30 anos defasadas. Por quê? Veja, quando a gente tá falando, então, vamos falar dos anos 90, vamos migrar até um pouco mais para trás, vamos para os anos 80. Você tem às vezes um discurso meio abilolado, a pessoa tem um discurso meio abilolado nos 80. Vamos dizer assim, tem que ter partido nazista, esses discursos que a gente está debatendo hoje. A pessoa de repente tem um discurso desse, ela pega um caixote, ela vai pra praça e fica falando lá com os passarinhos, com as véias, com as pessoas que passam. De repente ela junta meia dúzia de maluco e forma um grupinho e debatem. Hoje em dia, essa mesma pessoa, de repente tem um discurso abilolado, e por conta dos mecanismos do capital que a gente discutiu hoje na live, né, permeado nas conversas aí, o capitalismo vai alavancar esse discurso. E de repente essa pessoa que nos anos 80 teria um caixote e 6 seguidores, hoje em dia tem uma conta com 1 milhão de inscritos, divulgando mentira, divulgando teoria da conspiração, divulgando, por exemplo, coisas como o protocolo dos sábios de Sião, falando que é verdade, divulgando a ideia de ter um partido nazista, e por aí vai. Isso para amarrar no meu ponto de que eu acho que a legislação está uns 20, 30 anos defasada, porque, de novo, antigamente, esse tipo de discurso, eu não veria tanto problema na liberdade desse tipo de discurso. Por quê? Porque, em termos práticos, você não teria muita. Você não teria, digamos assim, você não teria uma grande ameaça ao Estado, você não teria uma grande ameaça à ordem social, porque no fim do dia, o poder de transmissão desse discurso se limitaria às condições do interlocutor. Aí, de novo, hoje em dia não. Hoje em dia uma conta, como a gente vai ver daqui a pouco a Bela e Belinha, uma conta que tem 1,5 milhão de seguidores. Com ela tomando corote na rua. Tá bom. Você não Mas quer censurar, ele bem vindo. jamais! Ela que seja livre para tomar corote, desde que as pessoas sejam maior de idade. Porque tem essa polêmica com ela. Ela deu bebida para uns menores aí. Mas o meu ponto é esse, sabe? Eu entendo a crítica que se faz a essa coisa de tolher a liberdade, mas eu vejo isso como sendo uma medida meio que urgente para dar conta desse anacronismo, dessa falta de correlação histórica entre os meios digitais, a disseminação de mentiras, o quanto o capital se apropria disso e ganha dinheiro com essa disseminação e caos na sociedade, e a liberdade. Então, assim, poxa, eu acho que em condições normais, em condições adequadas de temperatura e pressão, né, é lindo a ideia de você ter uma liberdade irrestrita. Mas, tendo em vista a nossa sociedade como é, com seus meios digitais e no realismo capitalista, isso acaba sendo transformado em um instrumento de racionalização. Porque no fim do dia os algoritmos vão projetar esse tipo de discurso e não vão projetar, por exemplo, um discurso como o nosso aqui. Entende? Eu vejo como um mal necessário. Resumindo a minha opinião, eu vejo como um mal necessário essa regulamentação sobre o discurso online. E para. Porque, não, só uma coisinha rápida. Mas eu acho que nós estamos discutindo liberdade de opinião, Sim. que é uma discussão de fundo, teórico. Mas a discussão não é essa, na verdade. A discussão aqui, é por isso que o assunto tem sido pautado pela imprensa, é imprensa televisiva e radiofônica contra os atores independentes. Essa daí é a discussão. Na verdade, e contra as grandes plataformas. Uhum. O que há é uma briga na mídia tradicional contra as grandes plataformas. Sim. Então, aqui nós não podemos nos desviar disso, porque senão acho que a gente perde o sentido do debate. Sim, O sim. que há é uma tentativa de calar
esses novos atores que surgiram aí no debate político, que não é uma luta contra a direita. De jeito nenhum. Desse ponto de vista que eu discordo, como se fosse uma medida tópica emergencial. Por quê? A Globo deu um golpe de Estado aqui, ninguém cancelou a Globo. Só Foi os suspenso. bolsonaristas. Não, mas mesmo o Bolsonaro poderia não ter renovado a concessão da Globo e deixou passar. Uhum. Quer dizer, na verdade, não é bem isso, não. Não é isso que está em discussão, não. E defender a grande imprensa como se ela não fosse, talvez, o ator mais perigoso, isso é um erro É. grosseiro. Concordo. E vou além. Ah, eu acho que nessa questão a direita está anos-luz à nossa frente. Porque os veículos de mídia. Bom, primeiro pelo dinheiro, né? Mas segundo, porque os veículos de mídia reacionária, os veículos tanto institucionais, Gazeta do Povo, etc e tal, quanto os blogueiros, né? A Fontinelli, o Constantino, o Alan dos Santos, eles. Tem um termo em inglês que é weaponized, né? Eles armarificaram, sei lá, transformaram em arma, né? A plataforma deles para arma de discurso reacionário. Um monte de mentira. Eles têm essa liberdade? Eles têm. Agora, a esquerda não fez isso. E eu não digo nem que a esquerda devia mentir. Mas a esquerda não se usou dos instrumentos que tinha para criar sua base. Pelo contrário, né? O que a gente vê é fracionismo, 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 fracionismo. Tá aqui, ó, um partido de esquerda poderia muito bem divulgando o que a gente faz. E não é o que a gente faz, é o que as pessoas como nós fazemos online. Mas não, tá todo mundo separado. A esquerda poderia estar divulgando canais de esquerda. A esquerda podia estar ajudando os algoritmos, mas não. Então, mas é por isso que eu acho que permeia também no debate que a gente está falando, porque a liberdade irrestrita só favorece a direita reacionária. Uma das razões é porque a esquerda não se apropriou desse mecanismo ainda, a esquerda fala com o século XIX. Mas eu acho que uma outra razão é porque o tabuleiro, as regras e o jogo inteiro são ditados pela direita. E pelas empresas, como você estava falando. Então, assim, não pode realmente, uma empresa não pode ser responsável pelo censurar ou não alguma coisa. Mas ao mesmo tempo vai relegar isso pro Estado, porque aí o Estado hoje é com o PT. Amanhã vai ser, de repente, amanhã eu tenho certeza que daqui a 4 anos vai ser algum reacionário. Então, é realmente o Estado que tem que ter esses mecanismos, mas se não é o Estado, a empresa vai ser o quê? Ah, é o indivíduo, que é o que o anarcocapitalista fala. O indivíduo que se regula. Mas a gente tá careca de saber que o indivíduo não regula porra nenhuma. Porque no final das contas, os grandes conglomerados de mídia têm lá seus interesses estabelecidos e os pequenos conglomerados também. Eu acho que esse tema é muito complexo, realmente, Luiz. A gente se estendeu bastante hoje, não vai dar pra mergulhar mais a fundo. Então eu vou te pedir para comentar mais algum comentário final e aí a gente vai pro último bloco que finalmente aí vai ser a Belle Belinha e a Larissa Manoela. Ah, tá. Eu? Não, o Luiz. Então, não, eu acho que foi tudo dito. Não, mas foi uma coisa dos partidos políticos que deixa de entender, né? Acho que do militante em geral. Você participa de um ato, como o ato de hoje, e eu usei o canal da organização onde eu militava, que nem existe mais, para divulgar os vídeos do ato. E eu tentei fazer um apanhado daquilo que foi dito no ato, independentemente das Hum. organizações. Mas às vezes eu até uso como critério, expor a opinião das organizações, das diferentes organizações. E a esquerda tenta também, de certa maneira, calar a voz das outras esquerdas. Quer dizer, é um hábito, né? Isso aí É. transcende, inclusive, a ideologia. E transcende É um séculos. hábito. A pessoa tentar sem calar o outro para tentar se sobressair. É. Hoje eu fui ao ato. Aí eu comecei a falar, modéstia à parte, eu sou um bom orador em ato, né? Eu tenho uma certa percepção do que deve ser dito, do Hum. que o público está ali, precisa saber. Eu tenho já alguma experiência, pelo menos fui orador, um dos principais oradores do Sindicato dos Trabalhadores da USP durante muito tempo, na comissão. Então, eu vou para o ato e eu me sinto à vontade falando. Hum. Aí eu falei. Talvez tenha sido o momento em que reuniu-se mais gente dos transeuntes para ouvir, e o pessoal simplesmente não gravou, não fez nada.
Então, quer dizer, é uma tentativa de, meu, não, isso aí não, porque É, isso aí não é do grupo partido. A é. UP falava e alguém da UP ia filmar. Aí o POT falava, alguém do POT falou, isso é uma atitude mesquinha, É. totalmente idiota, não produz nada. Uhum. Porque se a gente quiser fazer avançar o debate, não vai ser censurando, que isso se aplica à esquerda e se aplica à direita também. Mandei aí um artigo do Grama, o jornal oficial do governo cubano, e a resposta é RAMS, R-A-M-S, o nome do, do cientista lá que escreve um texto sobre computação, mídias sociais, a organização da direita. A única solução nesse caso é amplificar o debate e é inserir dentro do debate conhecimentos seguros sobre o tema. Não existe nenhuma outra via, não existe nenhum outro atalho, e mesmo que fosse um atalho, eu seria contra usá-lo. Esse negócio de você começar a reprimir os outros É. é sempre a chave que liga o motor da, como se diz, É. autossuficiência. Cara, se Isso aí é o considera caminho do autossuficiente. stalinista, não é o nosso, não. É, É, sou a contra. repressão, a repressão ela é um caminho covarde. Né? Claro, sem dúvida, Stalin também usou e abusou disso daí, e foi muito prejudicial, mesmo Uhum. quando até havia certas justificativas. É claro que no socialismo é diferente. O socialismo é uma classe, quer dizer, o proletariado é uma classe que não está acostumada ao exercício de determinadas atividades como atividade jornalística. Uhum. Se ele simplesmente aceita o jogo democrático com todas as forças da burguesia já constituídas, já preparadas, já formadas para fazer propaganda, quer dizer, é claro que é preciso um certo nível de repressão na transição Sim. para uma sociedade A socializada, ditadura do pós-burguesa. proletariado não é à toa, né? O termo. Exatamente, a ditadura do proletariado, sou favorável. É, Mas mesmo assim, na medida do possível, ela tem que ser democrática, o mais é, democrática. é. O... Concordo. Concordo com você. Deixa eu dar mais um giro aqui no chat. Nicodemos, tudo bem, querido? Chegou no finzinho, mas chegou. Aí sim, você vai ver a Bela e Belinha daqui a pouco, Nico. Aconteceu isso no movimento agora em Brasília, que eu participei da Uni, diz Forevers. Depois conta melhor, Forevers. Se quiser falar no chat aí, eu leio daqui a O pouco. 49º Congresso, né? O boa tarde, Ali. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Ou como diria a TV Maressol, boa noite, caralho. TV Maressol é muito bom. Quem não viu, quem não viu veja. Outro dia eu tava passando aqui no canal com você. Nico, nós estamos no finzinho do debate do contraponto. Falando sobre liberdade de expressão. E aí o Luiz fez a amarração dele, eu vou fazer a minha e a gente vai passar pro ponto que é o próximo, que é o papo de idoso. Então, bom, sim, eu vejo um paradoxo, eu vejo um problema nessa questão, por conta desse anacronismo. Né? A lei está muito defasada com os meios tecnológicos. E dentro do realismo capitalista, tudo aquilo que é feito vai favorecer a direita no seu discurso. Seja num canal de mídia tradicional, seja num canal de mídia paralelo, como a Brasil Paralelo. Então a gente tá em desvantagem, tá remando contra a corrente, e numa cachoeira. O que fazer? Eu confesso que eu tenho a solução, não tenho a resposta. Porque se por um lado eu vejo com preocupação a restrição à liberdade, por outro lado, eu vejo como importante um pouco de limite sobre o que é livre de ser dito e propagado. Porque senão, se tudo é permitido, daqui a pouco, como nos Estados Unidos, a gente vai ter rallies, a gente vai ter manifestação na rua de nazista. A gente já tem, né? Mas vai ser pior do que hoje em dia. Quem é que sabe ou quem que se lembra aqui em São Paulo teve uma manifestação de nazista há uns anos atrás com a galera com a suástica lá no MASP. Então eu vejo um pouco de preocupação. E aí, bom, para terminar o meu argumento do Glenn Greenwald, esse cara é um cara que eu não boto mais a minha mão no fogo não, viu, Luiz? Eu li uma matéria, eu até cacei para passar aqui hoje, mas não achei. Que eles levantam um ponto, acho que é o Leonardo Rossato que fala. Eles levantam um ponto muito crucial. Você pode perceber no discurso do Glenn que ele fala liberdade, ele critica vários agentes e tal, mas você não vê ele abrir, fala da Lava Jato, mas você não vê ele abrir um A sobre o FBI.
e o papel que o FBI teve na espionagem aqui do Brasil. Então ele fala do Moro, ele fala da Lava Jato, e cara, ele é um jornalista. Ele sabe Mas e muito o bem que o Edward Snowden? FBI... Não, pera um pouquinho, vou terminar. Ele sabe muito bem que o FBI, as agências de inteligência americanas, tiveram um papel importantíssimo para a Lava Jato acontecer. Assim, se não fosse o FBI, não teria Lava Jato. E ele, como jornalista que prega tanto a liberdade, você vê que ele não fala um A disso. Então, eu vejo, para terminar meu argumento, no fundo, a gente tem que tomar muito cuidado com o Glenn, porque, acima de tudo, ele é um estadunidense. Melhor dizendo, acima de tudo, ele pertence a um governo. Ele nasceu naquele modo de pensar. E ele vai, em última instância, assim como Bernie Sanders, defender esse governo dele. Em última instância, ele é norte-americano, estadunidense, como queira. Então, eu vejo, às vezes, com um pouco de preocupação, o fato de a gente estar olhando para ele, mas tem coisa que eu concordo com ele, hein? Tem coisa que eu concordo com ele, mas eu vejo com muita preocupação, às vezes, a gente comprar o discurso dele de liberdade, porque ele também está com essa matriz, a matriz americana da liberdade irrestrita, que não funciona nem no nosso próprio sistema legal. O sistema legal não é o sistema americano. Então as críticas dele eu acho que a gente tem que tomar realmente muito cuidado quando vê, sempre lembrando, ele é dos Estados Unidos, ele nasceu lá e ele vai defender os interesses do país dele antes de qualquer outro interesse. E nem duvido se ele também não recebe uma bola por fora para fazer esse papel. Bom, Forevers diz vida de estagiário, ter que sair, volto já, até já então, Forever. Nossa delegação é nova, só estávamos na nossa região tentando pedir palavra e no final quem falou foi só os que estavam com apoio partidário da mesa. Quem que nunca viu Sem isso? dúvida. Obviamente, claro, mas É é que aí um derrubando o eu outro do sei, mesmo eu lado. entendo você. É. Imagine o que é um congresso da Uni. Se você vai a uma. Eu fui uma vez, desculpa, rapidinho. Vai lá. Eu fui uma vez num lançamento de livro aqui do Lincoln. Ah, esqueci o sobrenome dele. É famoso. Ali na USP. E aí tinha direito a 8 inscrições. E a mesa era o pessoal da. Né, como é que é o nome? Do movimento de juventude do PT. E aí eu fui levantar a mão e a menina que estava contando, escrevendo as pessoas, passava por todo mundo, ela só não me via. Olhava para lá, olhava para lá. Isso daí é todo tipo de manobra, né? Eu lembro de uma manobra específica lá da USP. Tava tendo um congresso enorme, não lembro nem do que era, mas era um congresso com lutas lá no pátio da história. E pessoal sentado, aquela coisa. Aí tinha uma manobra interna, não sei se era PCU versus PCO, eram duas facções ali. Estavam querendo manipular, né? Aí eles, pra ganhar tempo, pra manipular a mesa, olha isso. Tinha aqueles crafts, né? Quem nunca viu a USP, nunca foi, na USP é muito comum você ver aqueles crafts enormes, aqueles papel pardo gigante, metros. Os caras escrevem as coisas. Aí tinha um que eles estenderam e desenharam um pirocão, assim, uma pirocona desenhada no craft, escrito alguma coisa, liberdade, sei lá o quê. Então, um caralhão lá. Aí, no meio do congresso, alguém que tava com o microfone, esse cartaz, porque esse cartaz ele está infringindo, não sei o quê, porque eu falo, porque eu pinto os homens, a patriarcal, pum, pum, foi a bomba. Aí todo mundo parou e brigou, discutiu, porque se o pinto é ou não opressor, é um instrumento de opressão que está sendo... Cara, foi quase 1h30 disso. Mas é óbvio, por quê? Começou o ato aí, a coisa começou umas 8 horas, 8 e pouco, né? Eles queriam esvaziar o máximo possível o quórum para, na hora da votação, eles terem maioria. E foi o que aconteceu. A discussão foi até as 10, Luiz. Até as 10. O pessoal discutindo craft de Eu piroca. passei por isso também. Não, não, a gente devia gravar um programa só sobre isso. Sim. Aí, Um react. Vamos fazer um react dos piores movimentos. exatamente, com imagens, hein? O Imagens. Vamos caçar. DCE Se da vocês que USP estão era bem aqui, vocês estão aqui, ó, você que foi na USP Forever, você tem que que foi no mandar. Ato Forever, manda pra nós depois o vídeo pra gente fazer o react. O DCE da USP era dirigido pelo PSOL e a Sâmia Bonfim fazia parte. E eles eram contra a greve, como sempre. E aí a greve ganhou, acho que foi a maior assembleia da história da FEFELET, da história da universidade. E aí até a outra reunião para desenvolver como ia ser a greve. E aí esse grupo do DCS, Sâmia Bonfim e Companhia Limitada, tiraram a caixa de som no meio
Isso daí tem que acabar com essas É, infantilidades, né? Não o tem Du que... fala, já passei muito por isso, Du. Acho que foi da UFOP, né? Não lembro que você tem essa história também. Depois conta pra nós. Um dia, Du, se você quiser participar também aqui, você me fala no inbox, a gente bota outro monitor aqui, viu? Tem uma. Eu me lembrei do negócio agora. Você já viu A Vida de Brian, aquele filme do Monty Python? Você deve saber ou você deve ter ouvido falar já, Luiz, ou não? A Vida de Como é Brian. que é? A Tá Vida de. passando um avião, passando um avião ali. A Vida de Repete. Brian. Sim, sim, A sim. Life of Brian, né? Que é o Ele filho, é o vizinho de começa com o manjedoura de aquário, né? Cristo. É o vizinho de manjedoura de Cristo, o vizinho de Jesus. Pra quem não conhece, é um filme sensacional do Monty Python e tal. Mas é legal, porque aí o Brian, então, ele não tá contente com os romanos, né? Ele não ele tá lá. E aí ele vai pro Coliseu lá assistir. Ele tá vendendo amendoim, vendendo umas comidas lá. Eu quero que vocês imaginem algo comigo. Aí. Imaginem uma Tem cena. um áudio aqui. 6 horas da manhã. Toque, toque, toque. 3 batidinhas na porta. E aí, quem está do lado de dentro pergunta: quem é? E a resposta é a Polícia Federal. É um áudio da Joyce Hasselman que tocaram aqui no chat, Luiz. Você tem que arrumar o computador, caceta, porque aí você vai conseguir ouvir essas Eu coisas. tenho, tá emprestado. Em breve eu Então. vou Dá um ver. jeito. Ou eu te dou uma das torres que eu tenho aqui. Aí você vai ver essas palhaçadas também. Mas então, eu tava dizendo. A vida de Brian. Então tem essa cena que ele tá lá. E tem 3, 4 dissidentes, né, conversando, reclamando do governo romano. E aí ele vai trocar ideia com eles. E aí eles falam: nós somos da Frente de Libertação da Judéia. Né? Aí nós só tem um inimigo pior do que os romanos. É a Frente Judéia de Libertação. E a Frente Popular de Libertação da Judéia. E a Frente de Judéia. Não, mas espera. Esse aí somos nós. Ah, é? Eu achei que a gente era os outros. Não, nós somos esse. Ah, não, então tá bom. Então, essa coisa, né? O fracionismo. E esse filme é de 70. É engraçado você pensar em 70. E essa coisa do fracionismo infinito da esquerda. É Isso é a óbvio. esquerda. Isso é a esquerda. Eu gosto de fazer aquela anedota, né? Se você chamar um marxista, um leninista, um maoísta, um trotskista, um roxaísta no bar, no fim da noite, um morreu, 2 saem de ambulância. Não dá. Cara, eu fui num ato uma vez, tinha 15 pessoas e tinha 30 organizações participando do ato. Eu falei, como é possível? Não, é porque eu estou representando o MRT, o coletivo Quilombo, Quilombo, o coletivo... Pois é, né? Por isso que às vezes tem uma pessoa que fala assim: mas eu tô pensando em montar um coletivo. Fala, boa sorte, mas, né? O PCB, que tem mais de 100 anos de história, tem 15 mil membros. E caindo cada dia. Então o negócio é unir, não. Bom, sei lá, né? Não sei também.